Muito bem, então vamos começar a aula de hoje, onde a gente vai discutir aí comandos novos, aí, alguns comandos novos que vão fechar então esses conceitos iniciais de programação. Nas últimas aulas a gente discutiu, então, a gente tem discutido esses conceitos gerais de programação. Então a gente falou dos 8 tipos primitivos de Java, só tem aqueles 8, mas Java tem vários outros tipos que não são primitivos, que é o que a gente vai discutir a partir das próximas aulas. Então a gente já sabe fazer entrada e saída de dados, a gente já consegue ler do teclado, escrever na tela, então a gente já consegue brincar, fazer programinhas simples, certo? E a gente, nas últimas aulas, vem discutindo os operadores, né, de Java, operadores relacionais, booleano, de multiplicação, de soma e tal. E na última aula, especificamente, a gente falou do comando condicional, do uso do if. E tem feito exercícios sobre if. Hoje a gente fecha esse caminho aí de conceitos gerais de programação, falando dos comandos de seleção e de repetição. Então vamos começar pelo de seleção, certo? Então, que é o comando switch, no caso de Java. Então a ideia é que a gente vai usar esse comando switch aí, basicamente o seguinte, então tem uma expressão aqui, que ele vai usar para definir que parte do código ele vai executar. Então eu vou selecionar uma parte do código que eu quero executar a partir dessa expressão. Então a ideia é que essa expressão vai ser avaliada, certo? Então passo isso, eu avalio a expressão, e em função do resultado dessa expressão, eu vou decidir que comando case vai ser executado. Então, se o resultado dessa expressão for equivalente ao rótulo 1, são os comandos que estão nesse case aqui que vão ser executados. Se for o rótulo 2, o 2 e assim por diante. Então, eu posso ter N cases, e aí eu vou dizer as N possibilidades de valores que podem ter nessa expressão. Uma coisa a mais que tem a gente pode ter aqui opcionalmente, um comando default, ou um bloco default, se a gente preferir chamar assim, onde eu vou colocar comandos que vão ser executados no caso de nenhum dos cases ser selecionado. Ou seja, se a expressão tiver um valor que não vai estar associado, não vai ser igual a nenhum dos rótulos que vão estar nos cases, eu executo o default. Então é como se fosse se expressão igual ao rótulo 1, executo isso aqui. Se expressão igual ao rótulo 2, isso daqui. E o default é como se fosse um else. Caso contrário, execute lá o default. Tá? Tem alguns detalhezinhos, não é exatamente igual ao if else, não, porque tem alguns pequenos detalhes que a gente vai discutir já já. Quer fazer a pergunta agora? Deixa eu chegar lá. Então, a gente vai chegar lá. Tenha fé, tenha fé. Se eu não tirar essa dúvida, você me pergunta, não se preocupa. É para fazer pergunta mesmo, pessoal. Então, primeira coisa, essa expressão aí não é qualquer expressão. Então tem uma certa limitação. Só pode ser char, byte, short ou int. Então, onde tem aí exp, essa expressão normalmente vai estar uma variável, por exemplo, que é uma variável char, byte, short ou int. Logo, esses rótulos têm que ser valores desses tipos aí. Então, se for uma expressão do tipo inteiro, ou int, né? Então, no case, eu vou colocar case 1, ou case 2, ou case -8, case 0, e assim por diante. Então, no rótulo, normalmente vai ter uma constante, o número em si. Não vai ser uma variável, por exemplo, tem que ser uma constante. Então vai ter que ser um valor int, ou um valor char, ou um valor byte, ou um valor short. Tranquilo? No máximo eu posso ter uma cláusula default, não pode ter 2 default. Então nesse sentido parece um pouco com if else. Então caso contrário, é um default só. Então você tem várias opções, vários cases e um único default, que é opcional. Então não é obrigatório ter o default. Pode ter o default, mas só pode ter um. Tá? A outra coisa em relação aos comandos break, que vocês estão vendo aí, né, que tem case, a constante lá, rótulo 1. O que está aqui em comandos, tem um S, podem ser vários comandos que são terminados por ponto e vírgula, certo? No caso, poderia ser um if else, né? Podia ser qualquer comando, inclusive com if else, com while, não sei o que você quiser. E aí, antes do segundo case, tem um break. Antes do segundo case, tem desliga os monitores. Tem gente olhando para o monitor aí. Desliga o monitor. Antes do segundo case, tem um break. Você está vendo isso aí? Então, esse comando break, na verdade, o que ele vai fazer é parar a execução do switch. Se eu não colocar um comando break aqui, por exemplo, e o rótulo 1 for selecionado, então se no rótulo 1 tiver o valor inteiro, que é igual à expressão, vamos dizer assim, eu vou executar esses comandos 1 e vou continuar executando até achar um break.
Se eu não achar nenhum break, eu vou executar todas as linhas que estiverem dentro do switch. Dentro do switch que eu estou dizendo é esse aqui, entre o abre e fecha chaves que define o switch, certo? Então a ideia é que case, constante, 2 pontos, os comandos que eu quero e um break, para delimitar os comandos que eu vou executar caso aquele case seja selecionado. Então, na verdade, esse case aí, ele é nada mais nada menos do que um rótulo, por isso que a gente está dando esse nome aí, rótulo. Ou em inglês, vocês podem achar nos livros aí, um label, certo? L-A-B-E-L. Que vai dizer o seguinte, começa a executar a partir desta linha. É isso. Então, isso aqui não é um comando não, certo? É só um rótulozinho, um nome que eu uso para dizer, começa a executar a partir dessa linha aí. A partir da linha que tem tal informação. Certo? Então, se eu não disser onde para de executar, ele vai se embora. Ele é a partir dessa linha até o final. Então, o break é até aqui. Quebre a execução aqui. Pare a execução aqui. Break. Tranquilo? Então, a receita de bolo é simples. Um case com break no final, antes do próximo case. Um case com break no final, um case com break no final. Certo? Por que o default não tem break? Porque é o último. Depois do default não vai ter nada. Certo? Aí não faz sentido. Não precisa botar um break lá no default. Alguma dúvida? O default não pode ficar no primeiro dos cases embaixo? O default não pode vir antes de algum case? Não. Por quê? Vamos lá. Por essa lógica que eu acabei de explicar, o que é mesmo um case desse aí? É só um marcador de começa por essa linha. Então, normalmente o default você vai colocar lá no final. Porque senão... Como é que eu vou começar a executar a partir do default? Se eu começar a executar a partir do default, ele... Como assim? Não, o default é, se nenhum case casar, como a gente chama, se não tiver, né, se é um casamento de padrão, a gente pode chamar assim, eu vou lá e executo o default lá embaixo. Eu vou te dizer que eu até fiquei agora em dúvida se esse default obrigatoriamente tem que estar no final. A gente faz um teste daqui a pouco, facinho, e você me diz a resposta, certo? Essa é uma boa pergunta, realmente, mas por essa lógica que a gente está configurando rótulos, eu vou te dizer que, em geral, o default deveria estar embaixo, com certeza. É um padrão de programação. Agora, se existe uma restrição na sintaxe, eu confesso que eu fiquei em dúvida agora, tá? A gente vai... Testem aí vocês todos e vejam por si só. Me digam a resposta, por favor. O que mais? Alguma dúvida maior? Ou menor também? Pergunta? Eu entendi que, assim, esse aí a gente vai ter uns casos, mas eu não entendi muito bem o que é esse XP. Tá, vamos ver um exemplo, então? Né? Olha aí um exemplo. Então a gente tem aqui uma variável chamada resposta do tipo chá, não é isso? Vai guardar um caractere. Que foi inicializada, quando a gente bota isso aqui, // um comentário, né? // reticência zero. Foi inicializado de alguma forma, em tese é irrelevante para a gente, mas foi inicializada, é isso que a gente está querendo dizer. Considere que ela foi inicializada. Por exemplo, eu li no teclado o caractere. Certo? Ou botei um valor fixo aí, não importa. O que importa para a gente aqui no exemplo é entender esse comando switch aqui, ó. Então eu coloquei switch, qual é a expressão aí? A variável resposta. Por que a expressão? Que a gente chama isso de expressão? Porque é algo que vai ser avaliado. Como assim avaliado? O que é que você acha? Como assim avaliado? Se eu te dou uma variável, avaliar aquela variável é o quê? Não. Depende. Qual é o tipo daquela variável? Dessa daí. Chá. Avaliar ela é qual é o valor chá que tem nela. Pronto. Avaliar uma expressão é saber qual é o resultado daquela expressão. Se for 1 mais 1, o que é avaliar a expressão 1 mais 1? Saber o resultado dessa operação de soma. Certo? Se a expressão for uma chamada de uma operação que vai executar e que deveria retornar um valor, qual é o resultado dessa expressão? O valor que ela retornar. Qual é o resultado de eu avaliar essa expressão? Então, na verdade, qualquer comando a gente pode enxergar, olhar para ele como se fosse uma expressão. Porque ele sempre vai ter um valor associado a esse comando. Vamos ver se eu vou confundir vocês agora. Mesmo quando esse comando não retornar nenhum valor, em Java a gente tem um valor associado a isso, a não ter nenhum valor. Então a gente pode dizer que tudo é expressão. Então lembra que eu falei, alguém perguntou assim, Sérgio, se eu fizer assim, ó, A recebe 1 mais 1. Isso é uma expressão? É. Qual é o valor dessa expressão toda? Qual é o valor dessa expressão toda? 2. Não, 2. É um valor inteiro. Então, acredite se quiser. Se em algum lugar se você quiser pegar isso aí e ver se é um valor inteiro ou não, eu posso usar isso aí como expressão. É uma viagem isso. Eu recomendo que ninguém use, porque confunde. Não tem por que usar isso. Use valor de A depois. Certo?
Se você quiser usar isso aí como 2, você sabe que em A vai dar 2 e usa o valor de A depois. Para isso que serve A. Então eu espero não confundir muito vocês com isso, mas apenas para dizer que qualquer coisa pode ser uma expressão, desde que, nesse caso aqui, qual é a restrição que a gente tem sobre essa expressão que vai estar aqui? Tem que ser, essa expressão tem que ser alguma coisa que tem um valor inteiro, char, byte ou short. Aí tem, obrigatoriamente tem que ser isso nesse caso. Tranquilo? Se a resposta, por exemplo, fosse índice, aí eu quisesse botar o case maior que 1. Não, não pode. O case é uma constante. Ótima pergunta. Então o case, se a expressão aqui é de que tipo? Char. O case vai ter que ser um char sem discussão. Char. Não pode ser booleano, por exemplo. Maior que 1 seria booleano. Tá? Seria true ou false. Então se a resposta for inteiro, aqui vai ter que estar 1, 3, menos 8, certo? Tem que dar um valor inteiro, exatamente. Pergunta, gente? Então nesse caso aí, só um segundo, vamos ver. Nesse caso aí, o que vai acontecer quando eu rodar esse pedaço de programa aí? Considere que isso aí está dentro do método main, certo? Por exemplo. O que é que vai acontecer quando eu rodar o main que tem esse código aí, essas linhas? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Foi uma boa pergunta, na verdade. Então vamos lá, a primeira coisa é exatamente isso. Depende, que valor vai estar em resposta, né? Então quais são as possibilidades aí? Me diga. Pronto, esse programa ele faz 3 coisas diferentes. Se em resposta eu colocar o caractere S, não é isso? De alguma forma, ou do teclado, vou colocar fixo aqui, S, ponto e vírgula, pronto, atribuir S à resposta. Se tiver S em resposta, o que é que vai dar como... Qual é o resultado desse programa aí? Ele vai, então, retorno é provavelmente uma variável, certo? Que a gente não está enxergando aqui ela. Eu espero que ela tenha sido declarada aqui antes, senão vai dar um erro de compilação, não é isso, gente? Então, a variável retorno vai ser atribuído o valor true. É isso que esse pedaço de programa está fazendo. Por isso que eu estou falando pedaço de programa. A gente não está vendo todo, está vendo só esse pedaço aí. Tem que ter mais alguma coisa para isso funcionar, né? Então, se em resposta tiver o caractere S, a variável retorno vai ser atribuída a true. Mais alguma coisa? Beleza. Se tiver N, falso. E se tiver alguma coisa que não é nem S, nem N, vai ter o quê? Falso. E ainda assim vai imprimir na tela uma mensagem de erro, né? Erro e exclamação. Não é isso? Alguma dúvida? Mais um exemplo. Olha esse exemplo aí. Então, esse pedaço, de novo, esse pedaço de programa está tentando fazer uma coisa que você faria normalmente com vários if-else, if-else, if-else. Só que só faz sentido a gente usar um switch no lugar do if-else se a expressão que vai estar lá for um valor inteiro ou um valor char. Só. Não pode ser um maior que 20. Não faz sentido isso. Certo? Diga lá. Você falou que o char está ligado à tabela ASCII, né? Não é bem a tabela ASCII, é Unicode, certo? Mas se eu botar lá no case 97, significa o A ele vai identificar como vai criar. Se você botar aqui em resposta, se for variável inteira. Não, se for um char. Aí se eu fizer aqui 98, assim? Sim, porque... Aí, tipo, no case eu vou ter que botar só caractere char ou posso botar também o int 98? Ele reconhece? Não, entendi agora a sua pergunta. Quer dizer, não sei. Não, perceba, o fato de poder ser int ou char, tem algum... Dá para perceber que esses coisas são equivalentes, concorda? Então, no final, é tudo int. A sua dúvida é se, nesse caso aqui, se eu colocar aqui 98, será que ele aceita? É essa a pergunta, né? Não sei. Em tese, não deveria aceitar. Por quê? De novo, é o tipo de coisa que confunde. Só que tem muita coisa que confunde. Tem muita coisa de baixo nível. Tem muito coisa de hacker, vamos dizer assim. Não no mau sentido da palavra, mas no sentido que você faz para algumas otimizações e tal, que são extremamente pouco legíveis, você não consegue entender, que são sempre não recomendadas, principalmente para a gente que está aprendendo agora. Tá? Então, 98 aqui, caractere, por exemplo, você falou aí. Chuta aí, vamos fazer de conta que é B. Por que eu vou escrever 98 se eu podia escrever B, já que é uma constante? O que vai me custar? Eu não vou conseguir colocar uma variável aí, não vou conseguir. Então, assim, não tem nenhuma vantagem fazer isso. Quer dizer, tem, que é o quê? Confundir o cara. Só a única vantagem, não é vantagem, certo? Tô brincando. Não faz nenhum sentido, porque no case você sempre vai botar um valor constante, um literal, ou seja, o valor em si. Não é uma expressão, é o valor. Ou um valor inteiro, um número, ou um valor caractere. Ou seja, um caractere entre aspas simples. Então, assim, eu como projetista de linguagem, eu nunca permitiria isso. Não faz sentido permitir. Agora,
ninguém sabe como é que projetaram o Java, né? Então, quer dizer, ninguém sabe, vírgula. A gente não sabe todas as decisões que foram tomadas, porque, por exemplo, eu nunca tentei fazer isso. Se tivesse tentado, eu ia saber dizer para você. É outro tipo de coisa que você pode testar aí e me dizer. Mas, em tese, não faz sentido permitir isso daí. E eu expliquei por quê. Faz sentido o que eu disse, não faz? Agora, nem sempre as decisões são tomadas assim. Então, tem que deixar claro. Tá? Então, eles podem ter um bom motivo, que eu não vejo agora, não enxergo, para permitir isso. Eu não vejo esse bom motivo. Beleza? Então, mesmo quando tem alguma coisa, às vezes, suja, assim como eu digo, pouco legível, eu sempre tenho um bom motivo para você não fazer ilegível, que é o quê? A gente quer aprender, a gente quer fazer coisas que todo mundo entenda. Mas eu consigo enxergar qual é o uso daquilo para uma outra coisa. Que aí pode fazer sentido, porque vai aumentar a velocidade do programa, por exemplo. Então vai ter um tipo de programa que vai precisar daquilo ali. Agora isso aqui não faz sentido. Qual é o tipo de programa que vai precisar botar um 98 em vez do caractere aí? Se ele sabe que 98 é o caractere. Tá entendendo? Então assim... Mas pode ser que na hora de programar ele permita, sim. Pode ser. Já que no final tudo é int. Percebeu que tudo é int, né? Char e int, na verdade, é int. Né? A gente sabe disso. Quer dizer, short, né? O char é do tamanho do short, né? Não é isso, gente? Vocês lembram lá daquela aula? Que o tamanho que o char armazena é o mesmo tamanho que o short armazena, né? Mais perguntas, pessoal? Sim, voltamos para cá, né? E aqui nesse caso, todo mundo entende o que vai acontecer? A pergunta foi, ele vai imprimir na tela, isso daí é? Como é que a gente pode dizer? Aí vamos lá, eu estou dizendo que isso é um pedaço de programa. Então, pode ser que ele faça um monte de coisa antes, pode ser que seja feito um monte de coisa depois, já que eu não estou vendo o programa completo aí. Então, com o que eu estou vendo aí, a única coisa que a gente consegue dizer é o seguinte, tem uma variável aqui, dia, que vai receber um valor qualquer, que eu não sei qual é aqui, né? Que baseado nesse valor, se o valor for 1, na variável resposta, que eu também não estou vendo a declaração dela, mas que vai estar declarada em algum lugar, antes, né, aqui em cima. Na variável resposta eu vou colocar o string segunda-feira. Se for 2, terça-feira. Se for 3, quarta-feira. Se for 4, quinta-feira. Se for 5, sexta-feira. Qualquer outro valor inteiro que esteja nessa variável dia, vai colocar na variável resposta o string final de semana. Agora, o que é que eu vou fazer com a variável resposta? Não tem como saber. Eu não estou vendo o resto do programa. Certo? Vou imprimir? Vou gravar no banco de dados? Vou gravar no arquivo? Não sei. A gente não está vendo o resto do programa. Então esse exemplo aqui é o mínimo exemplo possível para a gente saber pelo menos o que é que esse código faz. Ele coloca um valor dentro dessa variável aí. Tá? Então perceba que eventualmente eu poderia querer fazer algum tipo de restrição. Essa variável dia só pode receber valores de 1 a 7, por exemplo. Não pode receber 8, ou menos 1, menos 8. Porque qualquer outra coisa que não for 1, 2, 3, 4 ou 5 vai dizer final de semana. Então aí eu não sei exatamente qual é a lógica de quem vai usar esse código. Os caras querem fazer certos controles e tal. Então isso foge do que a gente está olhando aqui. A gente está simplesmente tentando entender. Eu espero que nem tentando mais, já estejamos entendendo, né, o que é o bloco switch, o comando switch de seleção. Beleza, gente? Então esse comando switch, por exemplo, ele é muito útil. Aí eu espero que vocês enxerguem agora isso, para você fazer um menuzinho de opções. Digite opções de 1 a 5. 1 para não sei o quê, 2 para não sei o quê, 3 para não sei o quê, certo? E aí você lê do teclado o valor numérico, o valor inteiro. Só um segundo. Coloca no switch. Se ele clicou em 1, é para abrir uma conta do banco. Peça o número da conta, o número do CPF, pega as informações. Se ele clicou em 2, ele quer ver o saldo de uma conta. Se ele clicou em 3, ele quer acreditar o valor numa conta. E assim vai. Então, para fazer um menuzinho, modo texto, usando o System Out, Print-LN, usando o scanner paleta do teclado, menuzinho simples, é claramente o switch que você vai usar. Vai facilitar a sua vida. Certo? Pergunta lá atrás. Fala alto que eu sou moco. Se o valor que tiver na variável dia for inteiro 1. É isso. Então, eu avalio a expressão. Qual é a expressão? É uma variável? Qual é o valor que tem nessa variável? Se o valor for esse, eu executo essa linha, a partir dessa linha. Se o valor for esse, eu executo a partir dessa linha. Se o valor for esse, e assim por diante. Beleza? Diz aí. Tem alguma vontade de usar o switch ao invés de usar vários ifs sem else? Tem alguma vantagem de usar o switch ao invés de usar vários ifs sem else? Primeiro que if sem else é um problema, na verdade, né?
Isso aqui seria if else, if else, if else. Não é if sem else, não. Então seria algo do tipo assim. If dia igual a 1, faz alguma coisa aqui. Else, if dia igual a 2, else, if dia igual a... Certo? O efeito é exatamente o mesmo. Porque tem os breaks aí dentro. O efeito é... E esse default aqui é só o else, né? No final, default, certo? É equivalente. Sério, eu gosto mais de usar if. Fica à vontade, cara. Não teria um problema, tá? Então, em tese, essa aí é só uma sintaxe mais, talvez, menos pesada do que um monte de if, else, e você repetir em todo lugar. Dia igual, dia igual. Não está repetindo dia igual aqui. Então, dependendo do que você quer usar, você pode achar mais interessante ou mais lógico usar if, else. Não tem nenhum problema. Então, dificilmente vai ter uma coisa de, tem que usar if, else aqui, ou tem que usar switch. Não. Você tem essas duas ferramentas, vamos dizer, aí você pode achar mais interessante usar uma ou outra. Não se preocupe com isso, não. O senhor falou que... Você falou que sem else é um erro. Não. Eu falei que se você fizer isso sem o else, por exemplo, aqui, não tem nenhum else, só um bocado de if, todos um fora do outro. Qual é o problema? Toda vez eu estou avaliando, não é bem um problema, mas, vamos dizer assim, é um desperdício de lógica, vamos dizer assim, logicamente é um desperdício. Se eu sei que só vai ter um desses que vai executar, se você coloca um monte de if sem else, toda vez eu vou fazer o teste. Dia igual a 1, executa. Dia igual a 2, não. Dia igual a 3, não. Então, se tem o else, eu só faço o primeiro teste. Se der verdadeiro, eu não testo mais nenhum. Então, é um desperdício de recurso, vamos dizer assim. De novo, esse desperdício de recurso é virtualmente mínimo para a gente. Então, é até irrelevante, eu diria. Mas, logicamente, não. Então, está aí o tipo de lógica de programação que é legal incutir na gente desde o começo. Por que a gente usa if e depois um else if? Porque a gente sabe que esse else, que a condição que vai estar nesse else if, só faz sentido eu testar se o primeiro if for falso. Certo? Então, aí já vem de lógica de programação. Então, a ideia é já condicionar você, vamos dizer assim, no bom sentido, a já ter esse tipo de lógica na cabeça. Se são sempre condições que são mutuamente excludentes, ou seja, só uma delas vai ser verdadeiro, um if com vários else if, tá? Agora não, se são várias condições e todas elas podem ser verdadeiras, aí com certeza tem que ser um if separado do outro. Porque pode acertar todos eles, inclusive. Não tem nenhum problema. Tá? Tranquilo? Ficou claro isso aí? Ou seja, no caso é a otimização da não vamos dizer otimização, mas tem a ver mesmo com a lógica em si. Então, se você achar que sempre vai usar if else, não é sempre não. Tem que pensar nisso que eu disse. As condições são mutuamente excludentes, então vamos usar else if. A gente pode chegar assim como uma otimização, mas não é otimização pela otimização, é a lógica geral de programação. Então a gente tenta, então a ideia, como esse curso é um curso inicial de programação, então algumas coisas a gente tenta, não é moldar, parece que eu estou querendo fazer lavagem cerebral, não é bem isso, certo? Mas é moldar no bom sentido mesmo, de, já começa com essa lógica mínima aqui, que isso vai eventualmente te ajudar mais para frente. Tá? Acho que é bem isso, principalmente que muitos de vocês, imagino, nunca programaram. E esse curso é feito para isso, não é para a gente que já programou, não. É introdução à programação. A gente está tentando trazer conceitos aqui, nós estamos trazendo. Se a gente está conseguindo trazer bem ou mal, esse é outro problema. Mas a gente está trazendo conceitos, nós estamos trazendo conceitos aqui para pessoas que não sabem programar mesmo. Com isso na cabeça. Então, para quem já sabe programar, vai ficar até achando que é meio chato em algum momento. Mas sempre a gente pode dar uma pincelada, uma coisinha extra, mais para frente. Agora, no começo, eu tento evitar ao máximo para não confundir vocês. Beleza? Então, a lógica de programação é uma coisa. Programar em Java e outra linguagem é um detalhe. Certo? Então, a gente está preocupado aqui com a lógica de programação. Como eu já disse aqui, Java é a ferramenta que a gente está usando por acaso agora. Nada impede que a gente mude. No meio do curso, não se preocupe. Mas nada impede que no semestre que vem não seja outra linguagem. Tá? Nada impede isso. Alguma pergunta por enquanto? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Para treinar aí, claro, nesse caso aqui a ideia é que a gente quer que você use o switch, certo? Já que a gente está falando de switch, aí faz parte da questão. Use switch, apesar de não estar escrito aí, né? Mas agora use o comando switch, tá? Está escrito agora aí. Beleza? Vamos fazer isso aí em esses 15 minutinhos, por favor?